Ceará ainda pode ter diálogo ou vai pro tudo ou nada? Segundo o deputado Dr. Francisco, ainda pode ter diálogo. Não, mas... Olha o que disse o Dr. Francisco Mas se eu aí. ganhar a causa, eu vou fazer dialogar com ninguém. Enquanto a gente posiciona lá o Dr. Francisco, o Ceará escalou. O Ceará juntou deputados estaduais, deputados federais e prefeitos contra o Piauí, né? Não contra o Piauí, não, contra o Supremo e o Exército, né? Em Brasília, teve um encontro da bancada federal cearense na última semana, em Brasília, que foi um chamamento do deputado Eduardo Bismarck, e as falas nesse encontro, nessa reunião, Amadeu, foram bem duras. A deputada Fernanda Pessoa, que é do União Brasil do Ceará, inclusive, disse que nem 1 metro para o Piauí. Nem 1 milímetro. O Piauí estava de olho, era na energia do Ceará, porque são terras muito produtivas, com potencial energético, e eles prometem, inclusive, assinar conjuntamente uma PEC para mudar os critérios em casos de litígio do tipo. O Ceará disse, os deputados, a bancada federal, estadual, os prefeitos, não vamos entregar 1 milímetro para o Piauí. Não entrega não, a justiça determina. Aí o doutor Francisco falou, olha o doutor Francisco aí, quer paz. Por isso que não é para frente. Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho. Eu acho que tem que realmente estreitar essa relação. Eu acho que entre as assembleias, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu acho que a nossa bancada federal tem que também sentar com a bancada federal do Ceará e buscarmos um bom termo. Eu acho que o mais importante é encontrarmos uma saída de forma dialogada, para evitar o litígio, que quanto mais se avança no litígio, eu acho que passa insegurança para as famílias que moram nessas áreas que estão sendo questionadas e que assim essa insegurança não é bom para ninguém, nem para o estado do Piauí, nem para o estado do Ceará. Doutor Francisco, deputado federal, quer diálogo. Porém, o companheiro dele do PT, o deputado Franzé, diz que os cearenses acionaram o modo desespero. Exatamente, aí eu estou com o Franzé. Vai ter as condições de resgatar uma terra que o Ceará ocupou indevidamente. Era uma área de litígio que não poderia ser ocupada nem por nenhum estado, nem pelo outro. E o Ceará avançou as suas fronteiras e tomou de conta da área de litígio. Esse desespero por parte dos cearenses é exatamente porque eles têm consciência de que o processo legislativo, o processo judicial é muito favorável ao Piauí. Então nós estamos numa expectativa de ter o parecer da ministra Carmen Lúcia positivo para o Piauí e a gente ter as riquezas que nos foram tiradas durante séculos. Essas terras são piauienses, nós vamos ter a definição disso a partir da decisão da ministra Carmen Lúcia. Esse assunto se desenrola há mais de um século. Se enrola mais de um século. E já negociou, já conversou. Bem, e agora já foi a medição feita pelo Exército. O Supremo entrou e está nas mãos da Carmen Lúcia. Ari, que dia há uma previsão? O ministro Supremo nunca ele tem deadline. Há uma previsão Amadeu, de quando... Pois não. Dado a celeridade com que a ministra Carmen Lúcia Não. julgou o processo dos royalties do petróleo para os estados, a gente pode esperar aí... Mas ela vai sair de lá uma hora. Vai sair, é verdade. Entra outro Porque ministro. o que é que o Ceará está fazendo? Sabe que vai perder. Tá perdendo ali. E aí está querendo usar o peso político que o Estado tem para protelar a decisão. Quando a Isolda era governadora, foi lá, conversou com a ministra Carmen Lúcia, agora a bancada fala aí de não ceder 1 metro de terra. Pois é o seguinte, o Piauí não cede 1 centímetro. Não cede, porque... Fala, João! O discurso aí, eu gosto muito do doutor Francisco, acho ele um dos caras mais competentes dos que foram eleitos. Agora, meu amigo, você está num negócio desse, que está praticamente vencido, porque eu já vi os autos lá. Lá não tem como mudar pra gente, só se o Supremo mesmo se abaixar pro Ceará. Eu acho um pouco difícil. Se fosse mesmo para São Paulo, né, ele se abaixa, mas pro Ceará não se abaixa não. Então o que acontece? Mas você dizer fazer um acordo de quê, rapaz? Não tem negócio de acordo não, a gente De Oeiras.
aquele da região lá. Só se for de Oeiras. Aí é uma coisa de Oeiras, se a gente Se o Piauí se submeter é de não Oeiras. não tem o que fazer mais. Eu já expliquei aqui. Já foi medido, já tem o Tribunal de Contas da União, já tem o serviço do IBGE, já tem o serviço cartográfico do Exército, quer mais o quê? Vai ter que dar uma hora ali, e uma hora ela sai de lá. Uma hora essa liminar cai, essa liminar vai cair, porque ela não vai virar pedra. A Carmen Lúcia vai virar pedra. Porque a Carmen Lúcia gosta muito de aplicar correção nos outros. Mas nesse negócio do rancho de petróleo, ela está agindo com uma má-fé, meu irmão. Olha aí, são 13 cidades. Ari, sim. Presta atenção aqui. Eu já falei, vou repetir, não custa não, é bom, é pedagógico, é didático. O que separa o Maranhão do Piauí é o quê, minha gente? O pudim. Vamos lá, aulinha. Não, rapaz. Piauí do Ceará. O que quer... Não, calma. Bota o mapa e bota o pleno. Calma. Bota o mapa e bota o pleno. Bota o mapa e bota o pleno, Alberto. Do Ceará é o Rio. Calma, do Ceará calma, do Maranhão, o Rio Parnaíba. Calma, Ari, deixa eu fazer as perguntas, vocês vão me responder. O que é as coisas... É a natureza que fez essa divisão. Qual é a divisão do Piauí com o Maranhão, Joãozinho? Parnaíba. O Rio Parnaíba. Tá lá o rio, então para lá é Maranhão, para cá é Piauí. Qual é a separação do Piauí com o Ceará, Arizinho? A Serra da Ibiapaba. É a serra, tá ali a serra, ó. Tá ali a serra. A água bateu. Caiu água pro lado de lá, é Ceará. No ponto mais alto da serra. Caiu pro lado de cá, é Piauí. Tá ali, tá o mapa, não tem nada para discutir. Não tem como tirar a serra do lugar, né? Não tem o que discutir. Pois é, não tem como tirar a serra do lugar. Tá claro. Porque se for fazer isso aí, Amadeu, vai se criar um precedente para um monte de população. Irmãos cearenses, tá claro, não tem o que... Não tem, irmão cearense. Inclusive, Amadeu, na perícia preliminar do Exército, se fosse considerar apenas a perícia do Exército, a área a ser abarcada pelo Piauí seria ainda maior do que a que o Estado está pleiteando junto. Pois é, ao o Piauí STF. ainda está assim, sendo generoso. Mas não tem que ser generoso não, rapaz. Mas está sendo. E mesmo assim está encontrando a intransigência do outro lado. Doutora Apoliana, por favor. 2 pontos, né? Essa é uma pauta que no Piauí não gera engajamento, de fato, da sociedade, da comunidade, desses municípios que estão envolvidos nesse processo. E a gente tem o que a gente acabou de ver aqui no Jogo do Poder, que é o discurso que um diz uma coisa, outro diz outra. A nossa bancada, os nossos representantes políticos não estão unificados num discurso sobre esse processo. Então, eu acho que primeiro a gente precisa unificar esse discurso, acho que é preciso envolver a comunidade também nessa discussão, porque o Ceará está se organizando. Os políticos do Ceará estão se organizando, os moradores destas cidades têm o espírito de defesa daquilo que eles entendem como deles. Então, eu acho que é preciso fazer esse trabalho, primeiro, de envolvimento da população e, segundo, de unificar a nossa bancada, deputados estaduais, federais e os senadores e também os prefeitos destes municípios. Vamos aqui falar de uma coisa prática, o que está em jogo. Bora falar o que está em jogo. Vai, o que está em jogo, João O Carvalho? estado do Ceará perderá 66% do município de Poranga, 32% do município de Croatá, 21% do município de Guaraciaba do Norte. Beleza demais, melhor Tá lugar para tudo pular. ali, ó. Carnaubal, ele perde 18% de Carnaubal, 8% de Crateús e 7% de Ipaporanga. Ainda Olha, tem São Benedito, Ibiapina, Bajara, Tianguá, são 13. Viçosa e Os Granja. outros Agora, são muito pequenos, Amadeu, né? Isso, em âmbito econômico, são mais de 20 mil estabelecimentos agropecuários que passariam para o Piauí. É uma das regiões E de tem- maior potencial eólico. Algo Tem grave. torre eólica, tem algo torre grave, eólica. olha Inclusive, só. pega um dos principais pontos turísticos do Ceará, que é a Serra de Guaraciaba do Norte, que lá tem o ponto mais alto do Ceará, que são quase 1000 metros de E o altitude. gravíssimo, o ambientalista Dionísio Carvalho, ele esteve nessa região de litígio há algum tempo e ele relatou para mim o seguinte: do lado do Piauí, o Ceará continua avançando. E é pior, eles já invadiram e continuam a avançando. invadir. Amanda, só para Continua. complementar, o que é que diz o relatório do Exército? Em 2022 foi divulgado um estudo realizado pelo Exército Brasileiro, onde comprova que a divisa entre os dois estados é a mais para o Ceará. E deveria devolver o estado do Piauí vizinho um território ainda maior que o solicitado da ação. Se a ação do STF for aceita, conforme o estudo do Exército,
O Ceará Federal está em torno de 14 cidades, incluindo 7 cidades, 7 sedes administrativas. Por que eu citei aqueles municípios? Porque aqueles ali incluem, inclusive, a sede, ou seja, o município deixa de ser cearense. Os outros, ele perde área. No caso desses 7 que eu citei aí, os municípios passam a ser do Piauí. São 245 mil habitantes, viu? A população que reside nessa área. Na área E eu acho até que se essas pessoas têm um direito, quer ficar aqui, quiser passar para... Porque a cidade não vem toda a cidade. Então, quiser morar na parte da cidade que é Ceará... Que pede a sede, aí sim, pede a sede, mas transfere, bota a sede para o outro lado, deixa essa área aqui. Não tem problema não. Eu quero é a terra. É porque é complicado. Porque o que é nosso é a terra, João. A gente também... como dizia o Vai Ciné Veloso, a terra só existe uma e ela não vai crescer. Se você não entregar o que é seu... Aí adeus. Aí já era, né? Fala, Poliana, fala, Poliana. É porque também é complicado nesse ponto, delicado, porque assim, são pessoas que tiveram suas vidas estabelecidas naqueles locais. Então, o plano, quando se resolver essa questão, né, se é que a gente vai se resolvendo nessa década, mas também envolve todo esse processo social de acolhimento a essas famílias, pessoas que não podem perder a identidade com o lugar em que elas nasceram. Olha só, você que é empresária ou empresário,